Felipe, muita gente aqui conhece, nesse momento eu estou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas eu vou contar uma história, então acho interessante, de uma forma bem didática, eu vou contar uma história da construção, então, de grupos de espaços físicos, espaços de sala de aula, laboratório de informática, possibilita e tem possibilitado a estruturação de ações estratégicas do âmbito da medicina de família, mas também de saúde da família. O título abarcava as duas coisas, né? Medicina de família e saúde da família. Então, acho que vem bem ao encontro dessa proposta. Então, eu vou contar um pouquinho a ideia. Inicialmente, em 2009, quando eu estava ainda um pouco mais à frente, né, no gabinete da Subsecretaria de Educação Primária e Promoção da Saúde, em Rio de Janeiro, inicialmente se fez um planejamento, para também não se pensar que hoje, que eu vou contar aqui, que é uma experiência desses espaços, ele veio assim de repente, ele não veio de repente, teve todo um planejamento, desde a elaboração do edital, de seleção de instituições, e aí hoje a gente tem então para poder dizer, para poder contar um pouco essa história do que hoje já vem funcionando. Tá? Então, já desde 2009, a gente criou, na época, uma nova estrutura, separando uma subsecretaria que era 90% da secretaria em algumas subsecretarias, uma delas é a Direção Primária, Vigilância e Promoção, pode passar. Em fevereiro foi escrito, então, que a atenção primária seria o centro da mudança. Em abril, a Câmara dos Vereadores aprovou uma lei que possibilitou uma certa flexibilidade para a gestão dos recursos, que foi a lei das OS, em que pese prós e contras, quem sabe sempre tem uma proposta nova, tudo que é novo gera muita tensão, acho que é um mundo como a gente conhece, você quer mudar qualquer coisa, você sempre fica um pé atrás, seja na área de gestão, seja na área também acadêmica também, sabe, também é assim, pode passar. Ainda em 2009, o prefeito, então, na época, lança um programa chamado Saúde Presente, começando a apontar o olhar, o Rio de Janeiro, da Zona Oeste, que tradicionalmente se olhava centro da cidade, Zona Sul, Zona Norte. Ele não, ele começa olhando na Zona Oeste. Então, em abril de 2009, em maio de 2009, ele lança isso na Zona Oeste. O programa como todo vai passar. Em junho e agosto, a prefeitura ela elaborou um livro, e ela agora acabou de atualizar esse livro, em que ela define, então, qual é a meta que ela quer chegar. Isso se replica no plano plurianual e no plano municipal de saúde, então ela vai dizer até onde ela quer chegar em termos de cobertura da saúde da família. E mais adiante, em setembro de 2009, então, são criados, toda a cidade ganha editais, um grupo de editais. Um dos editais é esse que previa desenvolvimento de atividades de educação e saúde, ciência e tecnologia, pesquisa e informação, desenvolvimento de saúde. E um dos anexos previa, então, o que eu vou falar hoje, que é isso aqui, um grupo de atividades para formação em nível técnico de agente de vigilância em saúde, cursos de especialização, apoio às atividades de promoção, comunicação e informação em saúde, gestão da vigilância em saúde da atenção primária. Então, aqui é que eu vou falar para vocês um pouquinho mais. O que gerou isso aqui? Pode passar. E aí, nesse edital, quando ganha e se qualificou na época como uma OS do Fiocruz, todas as suas unidades, ele já previa, então em 2009, em dezembro de 2009, quando são abertos os envelopes, já havia a previsão, então, de implementar um conjunto de espaços que, então, se convencionou denominar Observatórios de Tecnologia de Informação e Comunicação em Saúde, as estações FOTIS. Elas são hoje ligadas diretamente à Subsecretaria da Prefeitura do Rio. Então, essa é a nossa foto, nossa logomarca que a gente usa para poder representar uma rede. Por que uma rede? A gente vai falar agora um pouco disso. Então, em 2010, a gente percorreu mais de 420 quilômetros na cidade do Rio de Janeiro para identificar possíveis locais candidatos a receberem esses espaços, esses observatórios. Então, a gente fez essa visita e conseguiu identificar esses lugares. E aí, logo a seguinte, desenhou alguns espaços, ainda como sem ser ainda planta,
Rocinha, Lins, Jardim América, perto de Guaratiba. Rocinha, Lins, Jardim América, perto de Guaratiba aí. Barra da Tijuca e Barra da Tijuca são bairros do Rio que já estavam praticamente prontos para receber esses espaços. Quer dizer, inicialmente a gente escolheu os espaços mais fáceis de serem feitos, para mostrar que era viável. Então eram nesses 5 espaços. E estão completando, inclusive, 2 anos agora. A gente olhar agora, hoje é dia 27. Então, essa semana, 28. Essa semana a gente teve aí o aniversário aí dessas estações. E aí isso foi seguindo. Depois o Vale da Tijuca, Jardim América, Santa Cruz, pode passar. A gente teve então em dezembro Irajá, a gente fez um seminário e aí a gente começou a implementar o que a gente chamou de letra C da UTIS, que é a parte que hoje está mais desenvolvida, que é a questão da comunicação, rede de blogs e rede de Twitter. Então, hoje a gente tem, vou fechar a apresentação falando disso, uma rede formada, ativa, que é permanentemente atualizada. Não sei se tem alguém aí tweetando já agora, mas assim, funcionando para praticamente todas, no caso dos blogs, praticamente todas as unidades de saúde da família do Rio, que são quase 200, e acho que mais da metade dessas unidades hoje também tem Twitter também. Tá? Vamos lá. Então, a gente teve a primeira experiência do Versus, que nem é essa que está acontecendo esse ano. A primeira foi em janeiro de 2011, uma experiência ainda piloto, pequena, e a gente, no Versus, a gente recebeu alunos de graduação de alguns estados do Brasil, a gente criou uma oficina de blog. Depois dessa oficina que o Versus utilizou, ela foi replicada para criar os blogs das unidades. Tá? Então, isso foi feito em janeiro, ainda olhando a linha do tempo. Estamos então agora em fevereiro. A gente tem a rede de Twitter sendo criada com as unidades. Depois a gente consegue, então, a gente tem uma conta no YouTube, a gente começa a produzir uma série de vídeos temáticos, tá? Roteiro, edição, tá? Usando uma conta do YouTube que é SMSDCRJ, e começando a padronizar, porque o difícil não é filmar, o difícil é você ter uma padronização que dê uma identidade, né, a esse grupo de estações. Então hoje a gente tem mais ou menos 100 vídeos que foram produzidos, curta-metragem. Em abril a gente começa a fazer as oficinas nas unidades. Claro, a gente queria multiplicar. Como é que a gente agora vai multiplicar para as unidades também terem essa possibilidade de mostrar o seu trabalho? E aí a gente fez oficinas do Pináculo, que é um software de edição de vídeo, Photoshop. A gente inaugura a estação UTIS da Penha. Vocês devem lembrar daquele episódio que teve na Penha no final de 2010, né? Aquele episódio de ocupação da Penha. A gente já estava pensando em montar um observatório perto de onde aconteceu, e eis que em abril ele é inaugurado. Pode passar. Pode passar. E aí a gente começa em maio a tentar implementar esse é um desafio ainda não foi implementado na sua amplitude, né? A letra I, de informação, que era a ideia inicial, a gente ainda não tinha contado nessa época, no Rio, implantado. O GIL, que vocês devem conhecer, que é aquele gerenciador de informações locais, que é um passo além do CIA, vamos dizer assim, que todo mundo conhece. Tá? Isso ainda não caminhou como a gente gostaria. Na verdade, isso aqui é um desafio, né? Pensando aí para frente. Pode passar. E a gente então começa a fazer alguns workshops, a gente tem a parceria da ENSP em alguns momentos de vídeo. A gente começa a querer se aperfeiçoar na elaboração de vídeo. Pode passar. E aí a gente cria uma gerência para poder começar a olhar isso. E aí começa a ter muitas iniciativas, tem que ter alguém para fazer essa coordenação. A gente cria essa gerência de informação da rede OTIS. E a gente então começa a fazer algumas visitas para poder ampliar a rede. Então, nós já tínhamos mais ou menos mais 8 ou 9 estações, hoje nós temos 2, a gente começa a fazer projetos pensando para frente. E o Rio de Janeiro tem uma área rural, que a gente chama, que é uma área rural grande, né, que é a Zona Oeste, né, tem algumas pessoas aqui que são da Zona Oeste, a gente sabe que precisa. Né, a questão da daqui para Santa Cruz, estando no Rio em 2 horas, uma vez, dependendo do trânsito. Então, a gente também pensou em poder criar esses espaços nos próprios locais de trabalho. Então, essa talvez seja a maior inovação, né? Ter as universidades como parceiras, mas permitir que os trabalhadores fiquem mais próximos possíveis dos seus locais de trabalho. E a gente então lança nesse ano, a gente tem a cerimônia de premiação, a gente fez uma cerimônia de premiação, a gente trabalha com o segundo prêmio lançado para em dezembro ter os vencedores. Então, a gente faz a cerimônia de premiação
os melhores blogs das unidades de saúde, mais de 80 unidades se inscreveram. A gente tem então a cerimônia já desse ano. Pode passar. E agora, como é que a gente está agora? A gente inaugura então um espaço maior perto da Cinelândia, no Rio de Janeiro, que é a sede então da coordenação da Radiotix, e lança então uma série assim, mais específica, que a gente chamou de Radiotix Rio Apresenta. A gente teve agora o último grupo que está inclusive passando aqui no corredor dos certificados de reconhecimento e cuidado com qualidade. A gente premia um pouco as linhas de cuidado. A gente começa a observar, para além da saúde da família, como é que isso, você consegue trabalhar isso de maneira conjunta. Pode passar. Tá, e a gente começa então, agora é segundo semestre, ainda não começou, tá? Agora a gente teve um desafio que foi colocado pela Subpar. A gente começar a pensar, então, voltar àquela ideia inicial que não conseguiu ser implementada, de trabalhar então com os dados da atenção primária de saúde. Então, a gente agora tem a questão da regulação ambulatorial na atenção primária, não é mais agora a outra subsecretaria que fazia para todo mundo, que era a subsecretaria executiva, né, chamada geral. A gente assume então esse papel como Subpar. A Subpar assume e aí faz uma proposta de que, com perspectiva, a gente consiga implementar a letra I do observatório, que é então um desafio, ainda não existe. Pode passar. E aí agora, para poder terminar a minha apresentação, vou mostrar uma série de fotos um pouco do que eu estou falando, que uma coisa é falar, outra coisa é tentar mostrar. Então eu vou pedir para você pode passando assim, de 2 em 2 segundos, um pouco os espaços. Pode também. Então aqui é a coordenação, a sala de tutoria, aqui é pode passar. Aqui é um grande auditório, pode passar. A gente chama de espaço Barbara Staff. Aqui é uma sala de videoconferência. Pode passar. Aqui é uma sala que a gente pintou de azul para fazer vídeo, para poder, inclusive a gente até trouxe, para você poder fazer efeitos de vídeo, chamado Chroma Key. Você consegue ganhar tempo de vídeo. Se a pessoa está sendo entrevistada e você coloca, enquanto ela fala atenção primária, aí você coloca no fundo atenção primária, você ganha tempo de vídeo. Porque a maior dificuldade para montar um vídeo não é o vídeo, é sintetizar o vídeo. Você não consegue sintetizar, senão você tem que ter. A gente foi aprendendo que tem técnicas para fazer isso. Pode passar. Aqui então já é a primeira estação, que fica no mesmo prédio no centro, pode passar, que é a Secretaria Acadêmica. Pode passar. Aqui é o laboratório de informática, um auditório pequeno, pode passar. A planta do lugar, tá? Vamos lá. Então agora a gente tem a segunda, que é na Rocinha, bairro da Rocinha, Secretaria Acadêmica. O laboratório de informática, onde a gente tem inclusive os médicos residentes, medicina de família, a sala de tutoria, pode passar, que é pequena, uma sala pequena, um auditório, pode passar. Então essa é a planta. Aqui já é a outra estação da Tijuca, que é um dos menores espaços, né? A gente também foi ver o que era possível, a gente não quis inventar a roda. O que existia? Existe isso, a gente foi tentando analisar. Geralmente a gente usa apenas divisórias. As últimas estações foram obras. A gente deixou as mais fáceis no começo, foram 7 ou 8, foram bem mais fáceis, e as últimas não, a gente fez obra, porque aí não tinha mais espaço disponível. O auditório aí lá da Tijuca, perto ali da rua Monte Bonfim. Vocês usam o espaço da CAP? Também. Onde o espaço era a CAP, por exemplo, aqui é na CAP. Aqui a gente abriu, a Rotix abriu os fundos da CAP, não tinha nada, era uma coisa meio parada, né? Mas a gente só fez uma pintura, uma adaptação. Claro, eu digo só fez, mas assim, isso é trabalho também. A gente acha que é simples, mas mexendo numa parede, imagina o que pode estar. Então esse é o espaço. É um espaço pequeno, um auditório pequeno, mas é o que a gente tinha. Aqui já é Jardim América já, que é perto ali da fronteira ali, de uma outra área aqui. O Rio tem 10 APs, 10 regiões de saúde. Então são 10, né? A gente tem a proposta de aumentar para 16, mas por enquanto são 10. Então aqui já é Jardim América, pode passar mais rápido um pouquinho. Secretaria Acadêmica. Sala de tutoria, pode passando. A gente tem uma pequena biblioteca na sala de tutoria, laboratório de informática, que pode parecer assim, um pouco óbvio, mas muitos lugares não tinham esse tipo de acesso. Então a gente também, para além das ações estratégicas, aqui já é
o auditório entrando lá. Esse auditório é o auditório da unidade, a gente meio que também toma conta dele pela questão da organização do espaço. Pode passar. Essa é a notícia da Penha, que fica no céu de Copacabana, né? Nossa Senhora da Penha. Nossa Senhora da Penha. Então, também é um espaço bastante interessante. A Secretaria Acadêmica fica dentro de uma unidade de saúde. Sabe? Acho que esse é o diferencial, né? Bem construído. Ou junto com as CAPES, ou no próprio serviço. Temos uma sala de leitura, laboratório de informática, auditório que se divide em dois, tem uma porta de correr que divide em dois, então você pode trabalhar simultaneamente com dois grupos, tá? Tem copa cozinha que a gente acha que é pequena, mas assim, ela dá conta de você ter os eventos, né? Você sabe o que encarece fazer isso aqui? Você fazer um evento, chamar um almoço, gastar 50 mil reais, é impossível. Então também a gente começou a pensar em copa cozinha, uma pequena, para você ter essa roda de fuga, né? Essa possibilidade de você conseguir comprar ou custear mais barato. E isso, na verdade, é uma paradigma. Isso, na verdade, é um grande motivador. O que a gente pensou na notícia, não só planejar, mas vendemos assim. Fizemos uma oficina com a ENSP, gastamos 50 mil reais até mais, com o Hotel da Guanabara, que é um hotel que fica ali perto da Cinelândia, no Rio. Perto da Cinelândia, ali no Rio, né, no centro, no Presidente Vargas. A gente achou muito caro, com esse valor, 50 mil, dava para fazer uma ação dessa, com divisória, com computador, e isso ficaria como investimento. Então também, assim, um pouco da motivação foi essa. A gente precisava também economizar recursos para permitir que os cursos que eu vou falar agora no final pudessem entrar com as suas turmas de maneira assim, custasse menos para o município. Quer dizer, primeiro a gente já tinha um investimento alto, mas isso assim, se paga em um ano e meio, mais ou menos. A gente fez esse levantamento. Né? Se fosse fazer esses encontros, você ia gastar muito mais. Então a gente também tem uma sala de tutoria, que já é o Líndio, é isso? Já é o Líndio, outro bairro também. Fica na CAP. Era um lugar que era fechado da CAP. A gente só deu uma arrumada, né? Pode passar. O próximo laboratório do Líndio. Vai vir Irajá, que era um depósito da unidade, onde tinha tudo que era quebrado, lixo, aquelas coisas todas, era um lugar horrível da unidade, que ninguém queria. Então aqui a gente fez meio que uma intervenção mesmo, conseguiu fazer esse tipo de intervenção que vocês vão ver. É um retângulo assim da unidade, nos fundos da unidade, Irajá, a gente conseguiu fazer esse tipo de intervenção. A sala de tutoria estava sendo ocupada por dois velhinhos fazendo crochê e agora elas ganharam o cantinho dela em frente à unidade. Já existia na unidade uma tradição das pessoas fazerem crochê e a gente falou, poxa, mas é uma sala de tutoria, a gente conseguiu então comprar aquelas barraquinhas brancas bonitinhas com cadeira de plástico mesmo, então elas saíram, essa tutoria fica do lado de uma área externa que tem coberta e a gente conseguiu ganhar essa tutoria de volta. A gente ficou meio que sem jeito de, né? Então, acontece, essas coisas também, a gente não acha que a gente vai controlar tudo, né? Vamos lá, o laboratório de informática, pode passar. Aqui é só para ter uma ideia do corredor, como que eu falei do retângulo, tá vendo? No retângulo, a gente saiu criando os espaços no final do auditório. A copa também pequena. Então, esse é o espaço. Não, já é a barra já. Fica também na capa. Na verdade, a gente diz que o Otix, na verdade, ele só deu uma arrumada na capa. Já existia o auditório. A gente só redesenhou um pouco melhor ele, né? Assim foi na 4.0, pode passar. E assim foi na 5.3 também, né? Já existia o espaço, a gente só deu uma outra arrumada no espaço. Secretaria Acadêmica. A sala de tutoria, pequena também, assim. Uma sala pequena. O auditório. O que seria essa tutoria? A sala de tutoria, né, ela recebe os grupos que a gente tem, então eu já vou adiantar. A gente já tem alguns cursos que estão acontecendo. Assim, esses espaços foram criados, não foi
de maneira assim, aleatória. A gente tem algumas definições que a Secretaria de Saúde fez desde 2009, estava inclusive no edital previsto, foi uma criação da cabeça de ninguém depois, que eram ações do tipo residência em medicina de família e comunidade, curso de especialização em saúde pública, o curso chamado Proformar, da Escola Politécnica, que hoje ele já formou mais ou menos 1.000 alunos, e ele se transformou em curso técnico, quer dizer, foi uma primeira etapa, e hoje a gente tem um curso técnico, então usando os espaços, o curso técnico de agentes comunitários, um curso de atualização em atenção farmacêutica na atenção básica. Então, umas 8 ou 9 ações estratégicas no âmbito da educação formal, com certificação da Universidade da Fiocruz, vem sendo desenvolvido nesses espaços. Então, a sala de tutoria ela é agendada, a gente tem em cada um desses espaços um gerente, um técnico de informática e um apoio acadêmico, que é alguém que foi capacitado para ficar no espaço fazendo a função de secretário acadêmico. A gente sabe, né? Presença, avaliação, enfim. E isso vem acontecendo nesses espaços. Só que é claro, isso é o que a gente acha que é estratégia. Agora é óbvio que se o espaço está livre, vai acontecer outras coisas, né, que a gente pode ver pelos blogs. Um monte de outras coisas, certo? A gente bloqueia a carga horária na agenda do Google, né, que existe semanal para isso, e quando fica livre todo mundo usa. Que é um pouco também dar uma contrapartida pela unidade ter cedido o espaço também, porque é sempre difícil espaço em unidade. Né? Está passando. Aqui é o auditório de Bangu, fica na Policlínica de Bangu, que é da década de 60, né? Famoso Bangu, que é uma unidade federal, né? Tradicional. Temos uma pequena biblioteca lá. Aqui já é Padre Miguel, Olímpio Esteves, que foi a primeira clínica da família que existiu no Rio. O segundo andar já estava vazio, então a gente fez então, a sala de tutoria, a gente fez todas essas adaptações. E esse espaço, obviamente, além do que eu falei, pode ir passando, vem recebendo alunos de outros cursos também, da UERJ, da UFRJ, da Unigran Rio, da Estácio, enfim, das instituições acadêmicas. Então, assim, a gente tem também esse cuidado de dizer que, né, assim, de fato, hoje, a rede do SUS do Rio de Janeiro vem se transformando uma rede de saúde de escola, de fato. E aí é só você ver, sim, tem como comprovar isso no dia a dia. Não é uma coisa que foi planejada e não está acontecendo. Já está acontecendo. Tá? Claro que a gente gostaria que fosse mais. Então esse ano a gente tem planejamento de mais 3 estações rotíferas. Tá? Uma delas começou agora, que é em Madureira. Só agora essa semana, Madureira. Vamos lá, Terra do Guaratiba, que é um lugar que ninguém quer ir no Rio, que todo mundo tem preconceito, assim, quem não conhece. Mas é um lugar maravilhoso. Na ponta do mapa do Rio de Janeiro, que é um lugar que mudou toda a dinâmica da unidade, segundo a diretora da época. Agora ela foi lá para Bangu, porque as pessoas passaram a frequentar a unidade para também ver o que está acontecendo aqui de diferente. Então, a gente conseguiu, era uma sala pequenininha, que a gente fez então essa pequena adaptação, e ela também é usada hoje. Ali a gente tem um problema sério de conectividade. Dificilmente a gente consegue colocar uma rede boa para funcionar, porque ainda não existe ainda, né? Ainda não existe. Já está tentando de tudo. Tá? E finalmente, Santa Cruz, a coordenadora da área, está aqui, a doutora Leila, mas está aqui assistindo. Era um espaço da Politécnica que já existia, a gente só fez um laboratório, uma sala de tutoria, que agora vai voltar a ser usada, né? Porque estava usando a questão da dengue, né? Essa confusão toda de dengue vem, dengue vai, entrou a dengue primeiro. Mas então é um espaço que é um espaço pequeno, o auditório é bom, mas outros espaços tem um laboratório de informática, que é um pedaço do auditório. Tá? E para finalizar então, o que é então a rede? A rede é isso, né? Claro que pode ser mais, mas a rede hoje principalmente é isso. Ela tem uma rede de Twitter, uma rede de blogs, ela apoia e apoiou e mantém, e tem até um prêmio agora que ajuda a motivar quase 200 blogs sendo apoiados pela rede, são 12 estações. Ela faz oficinas de vídeos, Movie Maker, Pinaco, vai fazer agora do Adobe, também com as unidades, para profissionalizar. Só volta um pouquinho. Ela apoiou as caminhadas da dengue, o Rio fez caminhada da dengue, e que no mesmo dia saía a consolidação do Google Docs, de quantas pessoas caminharam junto, quantas escolas. Então, assim, interessante que a gente também conseguiu dar uma resposta quase online, acabava a caminhada, ia dar entrevista na televisão, o secretário de televisão, e
e todo mundo ajudava a digitar os dados de maneira descentralizada e consolidar uma planilha única. Então, isso é uma coisa muito interessante, conseguir fazer com velocidade. E aquilo que eu falei, alguns cursos, ações estratégicas. Na verdade, esse é o motivo inicial, tá certo? De servir como espaço. É como se a gente tivesse hoje, grosso modo, pequenos polos de educação à distância, isso que eu queria falar, isso que eu tenho sido aqui, já estruturados para receber ações de formação, promoção da saúde, por aí vai. E o último slide é o nosso endereço, www.metodicivil.org. Tá? Aqui dentro dele vocês linkam todos os blogs, tá? O blog geral e o blog específico, que é assim, tem blogs que já tem mais de 200 mil acessos, no total quase 2 milhões de acessos, em 1 ano e meio, 2 anos agora praticamente. Então eu acho que é importante, assim, o Blogspot é gratuito, não sei se vocês conhecem, para quem é gratuito. Claro que a gente poderia alugar um servidor, a gente está pensando para poder viabilizar, a gente teve que reduzir custos. Certo? Por mais que possa parecer que não, a gente tem uma opção. O Blogspot é mais barato, é mais fácil de aprender, tem limitação, tem algumas coisas interessantes, mas ele tem mais limitações. Ele já está chegando ao ponto de ter que sair do Blogspot, né, planejar isso, talvez para o ano que vem. Tá? Então é isso que eu queria falar. Muito obrigado. Bom dia, gente. Obrigado pela coordenação do Congresso do FAC. Eu sou César Favorito, sou professor lá na Faculdade de Medicina da UERJ e vim falar sobre o curso de especialização do NASUS porque sou, na verdade, um dos coordenadores. A coordenação do curso é feita por 2 coordenadores da odontologia, 2 da enfermagem, 2 da medicina, e eu e o professor Ney somos os representantes da medicina nessa coordenação. Fomos responsáveis pela elaboração desse conteúdo e viemos acompanhando o curso, que agora vai entrar a segunda turma, vai entrar uma turma Provab, né? E com em torno de quase 300 alunos de odontologia e enfermagem, e são em torno de 30 médicos prováveis que vão entrar nessa turma. E vamos começar agora em agosto, em setembro, aliás, a segunda turma regular do curso de... Essa turma provável não estava planejada, né? O programa provável surgiu ano passado e, por conta disso, como é que daria para treinar essas pessoas, e usaram a plataforma UNASUS, usaram a especialização como uma forma de dar algum tipo de treinamento, de capacitação para esses profissionais que vão atuar nesse programa de provável. Mas o curso regular vai começar agora, e o que é legal, assim, o que foi bom, a experiência, talvez assim, chegando ao final do início, é que nossa experiência, nós não tínhamos grande experiência em produzir material à distância, né? Somos professores que, aliás, gostamos muito de dar aula em círculo, problematizando, né? Minha aluna aqui. A gente trabalha o tempo inteiro numa nossa atividade que é muito mais próxima, muito mais dialógica, né? Muito mais olho no olho. Então, para a gente que pensar uma educação à distância foi muito difícil, né? Foi muito difícil pensar como fazer isso sem perder a essência da perspectiva de problematizar, de refletir, de ser crítico, que é o que nós entendemos que é a grande competência que um profissional deve desenvolver para atuar na saúde da família, para atuar na atenção primária de saúde. Então, esse foi um desafio. O que é legal é que a gente aprendeu muito com isso, e agora, para a segunda turma, nós estamos refazendo o curso inteiro. Então, muitas das coisas que estão hoje na plataforma vão mudar, o tipo de atividade, a forma de apresentar o material. Foi um aprendizado também para a gente nesse sentido. Então, assim, acho que não precisa reforçar para vocês, que são, pelo visto, eu estou falando do público de casa, então, a importância da atenção primária, né? A importância de pensar nesses princípios da atenção primária, e aqui a proposta da UMARTA, reenfatizando em 2008, no seu documento, a importância da atenção primária na organização do serviço de saúde, dos sistemas de saúde. E aqui falar de Barbara Stafford, né, que é nossa
pessoa muito importante, porque veio uma americana, uma professora americana que estabeleceu, na verdade, conseguiu dar uma ideia de campo para a atenção primária, uma ideia de organicidade para a atenção primária, que inclusive dialogando com a área política, dialogando com a área econômica, mostrando a custo-efetividade da atenção primária, né, a importância dela para você produzir a equidade dentro dos sistemas de saúde. Então, uma série de questões que são muito importantes para a gente sempre estar relembrando. Acho que todo mundo que vai entrar na atenção primária tem que ler um pouquinho da Barbara Staff para se situar nesse aspecto. Eu estou trazendo isso porque, na verdade, a gente compreende então que a atenção primária é um novo paradigma de saúde. Né? É uma nova forma de pensar a saúde, uma nova forma de agir em saúde. Né? E por ser novo, implica um desafio, né? Um desafio que é formar pessoas que consigam dar conta desse novo paradigma, atuar dentro de uma nova perspectiva. Então, o uso de tecnologias apropriadas, né, usando recursos locais, a ideia de prover serviços de saúde essenciais, acessíveis a todos os segmentos, de expandir, universalizar, dar equidade, né? Integrar, fazer uma integração do desenvolvimento de saúde com o desenvolvimento econômico e social, previsão de programas de saúde culturalmente aceitáveis. Quer dizer, a gente está lá, né, em Pedra de Guaratiba, a gente sabe que a população de Pedra é totalmente diferente da população de Santa Cruz, de Cesarão, é totalmente diferente da de Petrópolis. Então, está trabalhando com essas características culturais, muito importantes, é o avanço, né? Mas para trabalhar com essas singularidades, com essas especificidades locais, com a ideia do território, com a ideia de que a saúde precisa ser vista de uma maneira ampliada, com a ideia dos determinantes sociais inseridos nisso, a gente tem um grande desafio, que é como trabalhar as pessoas. E todo mundo também já sabe, não está atualizado, mas mostrando, né, o quanto foi essa grande reforma que o Brasil teve, né, em muito pouco tempo. Se a gente pegar o quanto começou a história mesmo, que foi 2000, né, até 2011, em 10, 11 anos, a gente passou de uma cobertura zero, né, para uma cobertura de 40% quase hoje da população brasileira, tendo algum acesso à atenção primária. E qual é o grande desafio hoje? Aqui só para um mapa que você já conhece também, que são as publicações do DAD, né, do Ministério da Saúde. Mas qual é o grande desafio? É que essa atenção primária, a gente conseguiu expandir a cobertura. Mas será que a qualidade dela está boa? Né? Como é que a gente qualifica essa atenção primária? Como é que a gente qualifica essa prática nas atividades básicas? Foi uma preocupação do Ministério da Saúde, desde 94, com esse crescimento exponencial da cobertura, que hoje tem em torno, fazendo uma continha básica, pegando o número de equipes, multiplicando pelo número de profissionais de nível superior, daria 87 mil, mais ou menos, profissionais de nível superior. Aí a atuação nas equipes que são da família, né? Então, como capacitar esses trabalhadores dessas equipes? Né? Uma prática que se propõe ser nova, que se propõe ser paradigmática, que tenta romper com o que está colocado como modelo de ensino, modelo tradicional, né? Que exige mais do que esse modelo de ensino tradicional na formação desses profissionais, das competências que eles devem adquirir. E sempre, na preocupação com essa capacitação, ela veio diante dele, né? Ela, desde 94, em torno de 98, começaram a criar os polos de capacitação sobre a família, né? E se produziu um treinamento introdutório que foi feito por vários profissionais que estavam implantando a equipe de saúde da família. A ideia era trazer com esse treinamento de uma semana, com metodologia problematizadora. Alguns devem ter feito aqui esse treinamento. Os polos eles estavam vinculados a unidades acadêmicas. Então, a UERJ e a UF tinham um polo que pegava o Rio de Janeiro, né? E assim também tinham polos em São Paulo, em várias regiões,
do Brasil. E esse treinamento introdutório teve uma grande capacidade de dar esse primeiro treinamento, essa primeira abordagem a profissionais de nível superior e também teve treinamento introdutório para os agentes comunitários, isso estava entrando no programa. Então, isso foi uma primeira estratégia que foi de capacitação que foi colocada pelo Ministério. Depois, a ideia da educação permanente, né, quando entra em 2002, o Gastão Wagner, e traz a ideia da roda, né, da gente construir a roda, da gente trabalhar de alguma maneira mais localmente também, né, porque os polos tinham uma coisa muito centralizada, eles vinham com uma questão do Ministério e não estavam ligados diretamente ao município, eles eram ligados às unidades acadêmicas, às instituições universitárias. Então, a proposta da Disponibilidade Contínua de Educação Permanente foi exatamente trazer um pouco do município para ele como ator, né, e os atores dentro do município para discutir como organizar a educação permanente. Aí um novo conceito de capacitação, que é o conceito de educação permanente, e com isso surgem os núcleos de educação permanente e os NATs, né, os grupos de apoio da família. Toda essa política, o que a gente pode dizer é que, eu costumo dizer que em medicina, a gente nada se exclui em medicina, né? Nenhuma tecnologia que se cria consegue substituir a que já existia. Ela se acumula. Geralmente é assim que acontece, né? Você desenvolveu a ressonância magnética, mas continua usando o tomógrafo, continua usando a radiografia, tórax, né? E continua, graças a Deus, ainda examinando o tórax, escutando para ver se tem ruído adventício, né? Espero que continue. Mas são todas as tecnologias que a gente tem que usar. E na área da educação e de formação, eu acho que a gente tem que ter essa noção de que eu acho que em alguns momentos as políticas vão mudando, parece que a gente está trabalhando com a exclusão do passado, né? A gente, agora é o novo, então esquece o que está acontecendo, né? E aqui, eu acho que os polos trouxeram uma grande contribuição para os treinamentos introdutórios, que se perderam um pouco durante a política de educação permanente, meio que esvaziou, ficou-se numa discussão de que rumo que se ia dar para as coisas, e acabou que a roda não rodava, né? E aí tinha um monte de equipe sendo implantada, e quem é que fazia treinamento introdutório dessas equipes? Ninguém fazia, a verdade é que ninguém fez, a gente teve um vácuo grande aí, sem nenhum tipo de ação direta, né? Por outro lado, a criação dos NAFs, a proposta dos NAFs, com uma política de educação permanente foi um grande avanço. A ideia da educação permanente de trabalhar com processo de trabalho, trabalhar com perspectiva formativa, né? Não só informativa, isso foi muito importante, mas não dava conta, e cada vez dava menos conta também da grandeza, do tamanho do problema, do tamanho da dimensão de equipes, de profissionais que precisam se trabalhar, né? E aí veio uma nova onda, né, de ideias, que foi a ideia de trazer a telesaúde, a informática do ensino à distância e as ferramentas do ensino à distância para dentro dessa capacitação, dessa formação de competências para os alunos, para as equipes da família. E aí veio o telesaúde primeiro, o projeto telesaúde, os cursos de capacitação através de telesaúde, as aulas, as teleconsultorias, que começaram, que são muito fortes no Rio Grande do Sul, da península. Por fim, como um processo meio que natural, cria a Universidade Aberta do SUS, que é o UNASUS, e que propõe o curso de seleção de saúde da família. O que é legal a gente ver, assim, a gente ser dinossauro tem essa verdade, a gente vai ser linha do tempo, né? O que é legal você ver é que esse quadro aqui, nada se exclui, na verdade. A gente continua precisando de treinamentos introdutórios, a gente continua precisando ter uma ideia de que a educação tem que ser formativa, tem que estar acompanhando o processo de trabalho, tem que estar ao lado desse trabalhador, no seu dia a dia, no seu cotidiano. A gente entende que é importante ter ferramentas que sejam
que difundam mais rápido determinadas informações, que o acesso seja mais garantido e mais ampliado, né? E que a gente também seja capaz de certificar esses profissionais. Porque é importante que eles tenham uma identidade, né? É importante que eles se sintam especialistas, no sentido, já que a sociedade é uma sociedade de especialistas, que de alguma maneira a gente dê esse handicap, essa condição para eles de estarem se sentindo certificados, né? Então, todo esse processo, na minha opinião, ele não é excludente, ele é includente. E eu acho que o Felipe está trazendo hoje uma coisa que é muito mais dinâmica e que também é extremamente importante e que de alguma maneira perpassa tudo isso, né, Felipe? Tem o treinamento do tutor, tem as políticas do acompanhamento, tem a certificação, etc. Então, a universidade, eu vou me centrar agora na questão do curso de especialização, né, que vem a partir da Universidade Aberta do SUS, que foi uma estratégia proposta pelo Ministério da Saúde, em cooperação com a OPAS, para habilitar de rede no setor de saúde. Ela vai muito além da questão do saúde da família. Na verdade, os cursos de especialização foram propostos para a área de geriatria, saúde mental, mas, no fundo, o motor que fez com que essas políticas, essas ações ocorressem foi a atenção primária à saúde, né? Então, a gente culpado desse troço estar existindo, né? De alguma maneira, somos fomentadores de uma mudança na perspectiva do que é o recurso humano em saúde. Então, a proposta da NERD era formar era oferecer curso de especialização para 52 mil profissionais. Isso realmente não dá para fazer presencialmente, né? E esse curso de gestão também para profissionais de nível superior. Nós, na UERJ, se candidatou, ela participou de uma concorrência para fazer parte desse projeto Bonassus. Nessa concorrência, ela se candidatou a oferecer curso para 1.000 alunos, né, com 3 entradas semestrais. Estamos terminando a primeira turma, a segunda turma entraria agora em setembro, né? Isso foi pactuado na bipartite, no início em março, e a gente usou uma das estratégias que a gente tentou fazer para dar aquele cunho que eu falei inicialmente, de não perder a perspectiva dialógica, né, do que a gente está acostumado na formação. A gente tentou trabalhar com a ideia de caso complexo. A ideia não, com o material do caso complexo. Isso eu acho que eu já falei de alguma maneira, né? O nosso objetivo do curso, aí já é o objetivo do curso de especialização da UERJ, né? Tudo isso acho que é repetitivo falar, os objetivos específicos, né, do curso foi trazer para esse aluno o entendimento da estratégia de saúde da família, esse papel na regeneração do SUS, desenvolvimento de atuações técnicas iniciais e pedagógicas em consonância com conceitos contemporâneos de saúde, pautados pela ética e humanização. Quer dizer, é pensar toda a forma prática dentro de uma nova perspectiva ética e política. E principalmente, o curso da gente teve muita centralidade na questão do processo de trabalho. A gente teve muita preocupação de o tempo inteiro estar focando no processo de trabalho. Trabalhamos os temas específicos de criança, adolescente, homem, mulher, idoso, família e comunidade. E o outro foco, que o curso foi interessante, que ele foi se desdobrando para as ferramentas que a medicina de família vem usando dentro mundialmente, desde o Canadá, a Inglaterra, né? E que vem se consolidando, na verdade, em como transformar o integral, essa figura meio abstrata, meio mítica, né, da integralidade, né, numa ação efetivamente com ferramentas e estratégias específicas que realmente ampliem a minha capacidade de olhar sobre os problemas de um indivíduo, de uma família, de uma comunidade e consiga me permitir pensar uma intervenção que vá além de simplesmente
uma intervenção curativa ou uma intervenção baseada e focada na doença. Então, todas as ferramentas, a abordagem da pessoa, a abordagem da família, a comunidade, foi um desdobramento natural desse curso, e vocês depois tiver a oportunidade de ver. A outra ideia foi trabalhar com o projeto terapêutico ampliado e, por fim, levar a reflexão aos profissionais da necessidade deles serem articuladores, de integrar as áreas que estão nesse território que eles estão trabalhando, de trazer outros setores que não sejam da saúde, de pensar o território de uma maneira ampliada. A meta vocês já viram, né? E uma outra coisa importante, que eu acho que isso é um avanço da questão do UNASUS, é que todos esses materiais que nós estamos produzindo vão ser de domínio público. Alguns já são e outros serão também. Então, mesmo que uma pessoa não queira fazer o curso de especialização, se matricular, seguir aquilo direitinho, ele pode entrar lá e de repente ver, eu quero ver como é que é a planilha de intervenção sistemática familiar. E aí ele vai entrar e vai fazer aquele módulo prático de intervenção sistemática familiar. Vai preencher aquela ferramenta. Eu quero pegar um texto que está lá na bibliografia, né? Então ele vai ter acesso, não só do Rio, mas do Brasil inteiro, a um banco de dados, a um termo horrível, né? Repositório. Né? Eu acho horrível isso. Supositório, parece sanatório, mas eles chamam de repositório, né? Repositório nacional, e isso realmente é muito útil, né? Eu acho que é uma coisa que inclusive para nós, a gente está começando a fazer o contrário agora. Provavelmente daqui a um ano mais ou menos, a gente vai começar a usar nos cursos de graduação que eu dou no UERJ o material que a gente produziu no UNASUS. Entendeu? Vou começar a fazer o contrário. Né? Na verdade, a gente chegou no UNASUS por causa da nossa experiência com a graduação. E provavelmente a gente vai mudar agora a graduação a partir da experiência do UNASUS. E utilizando esses materiais que vão ser disponibilizados na rede. Dá um pouquinho de trabalho, porque tem toda uma questão relacionada à indexação, etc. E outra coisa que foi um ganho secundário muito importante é que a gente está trabalhando na formação desses preceptores. Esses que são tutores estão fazendo um curso de capacitação. Então a gente está capacitando eles vão ter certificação como tutores, professores, e são 15 por semestre que vão ser capacitados. Então, é uma proposta de uma educação à distância, pedagogia crítica, como eu já falei, desenvolvimento de capacidade de autoaprendizagem. Isso aqui na verdade, eu não entendo que a gente alcançou essa questão da autoaprendizagem, porque como o curso ele é meio seguidinho, né? Essa perspectiva do cara, não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro, ela ainda não existe. Talvez ela exista no segundo momento, no momento que ele começar a usar o material que vai ser liberado para uso público. Mas a gente exige dele que ele busque informação, né? Então, de alguma maneira isso acontece. Então tem muita liberdade, é isso que eu quero falar. Acho que esse é um outro ganho importante da ferramenta da ensino à distância, que é essa troca permanente de informações entre os participantes, né? Com profissionais mais experientes, no caso os tutores, que são os preceptores que estão o tempo inteiro dialogando com esses alunos através da plataforma. Construir uma transformação em equipe de forma corresponsabilidade, quer dizer, como a gente trabalha com médico, enfermeiro, odontólogo, a gente tem como cirurgião dentista, a gente tem essa possibilidade de estar trocando alguma coisa, construir já uma ideia de atuação em equipe, atividades práticas. Isso foi um problema para a gente, na verdade. Inicialmente a gente queria trabalhar com o desenvolvimento de habilidades, né? Suprir algumas habilidades que a gente sabe que os profissionais não têm no meu campo médico. A gente tem profissionais que têm dificuldades em algumas áreas específicas de atenção, nunca atenderam uma criança, nunca colheram um campo psicológico.
então tem dificuldades de habilidade, mas isso não foi viável, e aí a gente deu uma virada, né? A gente deu uma virada e em vez de trabalhar com as habilidades, a gente investiu mais na questão das competências da abordagem da pessoa, família e comunidade, e criamos planilhas de intervenção sistemática. Isso foi muito legal, isso deu um caldo muito bom, os alunos gostaram de ter essa ferramenta para organizar o seu olhar sobre aquela família que eles atendiam. Então eles pegavam uma família a qual eles estavam cuidando, né, e usavam a planilha para colocar os dados dessa família, como que ver coisas que eles não estariam vendo no cotidiano, naquele cotidiano, né, que às vezes é muito massacrante da atenção. Uso de cadernos de texto, atividades, fórum de discussão, teleconferências. A gente conseguiu, de alguma maneira, começar a integrar a plataforma na SUS com o telesaúde. Então, a gente está começando a fazer esses links. Mas tem uns problemas de informática que são chapézinhos, assim, que não dá para entender porque são tão complicados. Às vezes a gente acha que é uma vontade, mas nem sempre é. Então, a gente trabalhou com casos complexos. Na estrutura modular obrigatória, usamos os casos complexos da sociedade de de família, eu vou falar depois. Tem atividades modulares específicas, com especificidades de diferentes profissionais. A gente tem algumas áreas que são específicas, né? Atividades voltadas para cada área especificamente. Tem as eletivas, que tratam temas como violência, terapia comunitária, coisas que estão dentro do escopo da ação da família, mas que não seriam assim, centrais, elas estão mais no entorno desse processo, geralmente em relação a ferramentas. Atividades práticas, que são aquilo que eu acabei de falar, e as atividades complementares, que são a videoconferência e o TCC. Isso eu já falei, vou passar para frente. Só para vocês que não conhecem, né, os casos complexos, né, foram usados por quê? Porque o desafio era você trabalhar com uma metodologia, com uma pedagogia que se aproximasse do cotidiano, e ao mesmo tempo que estimulasse uma visão ampliada sobre esse cotidiano. E o caso complexo trazia um pouco disso. Ele foi criado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e está disponível. Na verdade, são um conjunto de casos clínicos que são feitos de uma maneira abrangente, que abordam os aspectos individuais, familiares e comunitários dentro desses casos e que estão associados com perguntas, com questões, tanto técnicas específicas da medicina, quanto questões mais ampliadas. Ele foi feito para médicos, mas a gente usou e adaptou ele para todas as áreas de saúde. E a vantagem é que a gente pegou, a estratégia foi pegar os casos, né, trazer situações e colocá-las em eixos transversais. Isso já foi feito pela sociedade, a gente usava essa planilha para pensar como a gente iria organizar as situações. E a partir desses casos complexos, né, então, a gente criou o que a gente chamou a gente criou um HQ, uma história em quadrinho. Então, aqueles casos complexos viraram uma história em quadrinho que retratavam o cotidiano. E qual era o processo? Qual é o processo de aprendizagem que esse aluno faz? Então, ele vai entrar na plataforma, tá? Ele vai ler aquela disciplina que começou a disciplina 2 hoje. Ele vai ler a disciplina, ver qual é a importância dessa disciplina. Há uma introdução sobre a importância disso na prática dele, o sumário dos temas, os objetivos dessa disciplina, né? Quais são as atividades e o prazo que ele tem para responder essas atividades. Ele acessa o HQ, quer dizer, o caso, as referências bibliográficas e depois realiza a atividade de aprendizagem. Responde essas atividades e envia para o tutor. Participa do fórum, só para vocês terem uma ideia do processo escolar, vamos chamar assim, né? O processo de feitura do curso. Então ele participa do fórum também. Geralmente cada disciplina tem um fórum que objetiva que ele fale um pouco do seu cotidiano. Geralmente se é uma questão, é uma pergunta
uma pergunta motivadora que traz, assim, tipo, o que isso tem a ver com a sua experiência lá na clínica da família, ou na unidade básica de saúde. É importante a gente falar o seguinte, esse curso, ele foi feito para o estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem pessoas provenientes do norte fluminense, temos 1/3 dos alunos dessa turma atual são do Rio de Janeiro, do município do Rio, mas os outros 2/3 são distribuídos geralmente para áreas do norte fluminense, que são áreas mais distantes. E essa distribuição foi pactuada lá no bipartite, quer dizer, o Conselho Municipal de Saúde é que definiu, o Conselho Estadual de Saúde é que definiu quem é que ia participar, que municípios teriam acesso, que teriam, etc. Isso foi um complicador também, porque alguns municípios, aquela história, tá, cavalo arriado, a gente deixa passar, a gente monta em cima. E alguns prefeitos, alguns secretários, assumiram a ideia do curso, mas não necessariamente eles assumiam a importância que esse curso poderia ter para os profissionais dele. Mas, assim foi. E a gente teve alguns problemas de existência, porque pessoas que nem sabiam que estavam inscritas no curso, o secretário tinha inscrito, e o cara nem podia ter disponibilidade, então teve uma série de problemas, né, de processo aí, mas que vai se corrigir nessa próxima turma, provavelmente. Bom, mas então o aluno respondeu a atividade, participa dos fóruns, o tutor lê a atividade que ele fez, comenta suas respostas, manda para o aluno, ele retorna com comentário se ele achar necessário, e o tutor avalia finalmente se ele respondeu, se ele concluiu satisfatoriamente ou não. Se não, ele recomenda outras atividades. Eu posso fazer uma Claro. Eu estava fazendo uma pós em saúde da família. Eu tive muita dificuldade nesse retorno, né? O retorno deu jogar, eu participava do chat, dos fóruns, fazia todas as tarefas, mas o retorno, para que eu pudesse ter à distância, eu precisava de uma coisa assim, de uma orientação mais presencial. Talvez muito por estar, digamos, mais distante dessa capacitação. Né? Porque, na verdade, está para a faculdade, você faz um curso, mas, na verdade, eu levei muito tempo para retornar a essa educação continuada. Então, esse público, como eu, que estava bastante afastada, tive muita dificuldade por não ter esse espaço presencial para discutir mesmo TCC, metodologia, essas coisas eu tive muita dificuldade. Você fez esse curso? Fiz pela Gama. À distância. Não é esse. Então, quer dizer, na verdade, como é que a UERJ faz isso aí, no sentido de dar essa tutoria, de dar essa coisa a presencial? tutoria é toda à distância. A gente tem 2 encontros presenciais, na verdade. Mas no decorrer do curso ou lá na teve no início e vai ter no final. Não teve no meio do curso, não. Existia essa proposta de ter. O que acontece é que isso encarece muito. Porque a gente tem alunos que vêm lá do norte fluminense. Isso é muita gente também. Então, você fazer uma ação a 300 pessoas é bem complicado. Né? E acabou que as coisas foram andando e o processo foi caminhando e a gente não teve essa oportunidade. Mas essas questões são realmente importantes. Quando aparece o TCC, é um nó na vida dos alunos, né? E eles têm dificuldade. Do próprio orientador, né? Digamos, a gente tem, na verdade, a gente tem o preceptor que está com você lá no seu turno, certo? Então, cada tem um preceptor de medicina, de enfermagem e de odonto. Então, cada turma é composta por 30 alunos, são 60 alunos, 20 de cada área, e cada 20 alunos um tutor, um preceptor. Tá? E a gente tem um supervisor por área. Então, tem um supervisor de medicina que ajuda os tutores de medicina, um supervisor de enfermagem e assim por diante. E a gente criou um supervisor de TCC, que isso não costumava ter, exatamente pelas dificuldades dos alunos. Mas o que foi legal é que a gente, como eu falei para vocês, a gente está trocando o pneu para o carro andando, e a gente, no meio do caminho, a gente viu que, por exemplo, a planilha de intervenção sistemática foi tão interessante, ajudou tantos alunos, né? Porque, claro, é um curso de especialização para quê? Para que ele atue melhor, para que ele se sinta mais capaz
mais seguro, que está lá na ponta, né? Então a gente começou a ver que essa família podia ser o próprio TCC. Né? Trabalho de conclusão de curso. Então a gente começou a sugerir que ele aplicasse a planilha a uma família, por exemplo, uma família que tem casos de violência à criança. Então ele estuda essa família, analisa essa família, faz alguma, vai se empoderar de algumas informações específicas sobre a violência à criança, sobre a estrutura familiar, sobre a dinâmica familiar, e fecha o TCC, entendeu? Com essa abordagem a essa família. Isso foi muito legal. Isso foi um aprendizado da gente também, entendeu? E foi uma forma de transformar o trabalho de conclusão de curso Não é fácil. numa questão não etérea, acadêmica, distante, mas uma coisa realmente próxima da realidade dos alunos. Certo. Fala. E chegou a se pensar ao contrário, em vez de trazer as 300 pessoas participantes para cá, o grupo de tutores locais e ao seu subgrupo? Essa é, inclusive, a proposta na atividade prática inicial. Era fazer exatamente esse deslocamento, ir para as áreas do norte, do nordeste, do fluminense. Mas isso não rolou, não foi possível fazer isso. Até por uma questão de realidade econômica financeira e de tempo também das pessoas. Porque quem se propõe a fazer? Quem se propõe a fazer curso à distância é porque não tem tempo para ficar vindo, para ficar presencialmente. A verdade é essa. Um dos motivos é esse, né? E aí você também obrigar que o aluno venha para cá, ou um tutor, que também quer, ele é tutor de um ensino à distância, não é tutor de um ensino presencial. Então ele não quer também deixar se deslocar todos os sábados, ou de 15 dias para um município distante, para fazer uma preceptoria. Quer continuar a trabalhar com essa modalidade. O que a gente tem que ver é como a gente potencializa essa modalidade de ensino para que, claro, não que ela supra o presencial, mas que ela traga questões cada vez mais problematizadoras, cada vez mais eficientes na formação dos funcionários. O HQ foi uma dessas tentativas, né? Pelo seu caráter inovador, pelo apelo visual, pela presença forte de um fator motivacional, que é o profissional de saúde atuando lá, né? Dinâmica de apresentação que prende, então, o usuário na narrativa, o usuário no caso do aluno. O trabalho de conclusão do curso, que realmente foi tenso, está sendo tenso ainda, né? Mas que a gente tentou trabalhar longitudinalmente e agora, do metade do curso para cá, a gente resolveu fazer em cima da política de intervenção sistemática. Isso aqui é o HQ, na disciplina 1, e aqui mostra, a história era de uma unidade de saúde que ficava no bairro e ela muda para outro bairro, e a bolinha anda e tal, para outro lugar. Aí tem toda uma discussão da questão da territorialização, da demanda espontânea, de como você administra pessoas que eram da sua área, que agora participam, são de outra equipe, não são mais da sua. Quer dizer, toda essa discussão que são cotidianas no nosso trabalho, né? E aqui ela também é uma equipe, né? Discutindo um caso, né? E tem realmente é uma história em quadrinho, tem o paciente, tem a casa da pessoa, tem uma série de aspectos bastante realistas. Então, tentei fazer, para sintetizar e finalizar, uma ideia de potencialidade e de dificuldade dessa experiência que a gente está tendo, né? Eu acho que ela é um espaço, um autoaprendizado, exigir que o profissional de alguma maneira comece a se mobilizar para aprender. Acho que uma pessoa, por exemplo, você falou, você estava há muito tempo sem fazer um curso e tal. Quer dizer, dar essa oportunidade de eu começar a investir em mim, em me informar, saber alguma coisa, né? O espaço de troca e compartilhamento, realmente as pessoas, esse negócio de redes sociais, funciona, as pessoas gostam do negócio, né? Eu sou meio antigo, né? Não teria, Facebook foi só esse ano, né? Não sei muito mexer nessas ferramentas, mas
as pessoas gostam, né? Elas se identificam muito e conseguem dialogar bem através dessas plataformas, né? O curso ele traz muitos espaços para isso. Tem um espaço que é um cybercafé só de aula, tem um espaço que é para a equipe multidisciplinar toda interagir, tem os fóruns que são com questões mais objetivas, mas tem lugares que também eu posso falar, estou chateado porque o prefeito me mandou embora, porque acabou meu dinheiro, né? Também tem esses espaços de troca ali. Identificação das situações cotidianas, coloca aqui, então isso foi muito legal, que as pessoas gostaram muito de ver um curso que falava da situação que ele estava vivendo no cotidiano do seu trabalho, pela atitude reflexiva que motivou nos alunos, pela possibilidade de eles contextualizarem os conteúdos com as práticas deles, o envolvimento em parceria dos tutores é muito importante. Eu diria que 50% é a plataforma, 50% é o tutor. Se ele consegue motivar o aluno, interagir, sacar que o aluno não está conseguindo abordar de uma maneira adequada esse problema e apontar para ele outras ideias. O tutor é fundamental nessa história, né? Isso a gente hoje em dia chama muito mais de professor do que de tutor, tá? A gente chama tutor, tutor, porque eu acho que ele tem um papel, não é só de tutorar, ele é realmente educador ali, ele é um educador. Nesses casos, por exemplo, no caso da UERJ, quem seria, na verdade, o meu orientador, digamos, que eu fizesse? Quem seria o meu orientador? E no curso de distância, você pode até escolher, digamos, um orientador fora a UERJ, por exemplo, numa outra universidade. Orientador de quê? O orientador do TCC. Não, eu não posso. O tutor é responsável pelo TCC, junto com o orientador. Eu tinha que arranjar um orientador. E eu não conseguia arranjar, porque nem todo mundo, muitas pessoas já tinham se capacitado, mas não tinham ainda a certificação. Então essa documentação não passava. Não. Né? Não é uma estrada isso. Documentação de uma abordagem de ferramentas de abordagem aqui, acho que isso foi um grande ganho também para as famílias de intervenção sistemática. E as dificuldades, né? Todo esse processo que os gestores não entenderam muito bem o que era o curso, qual era a importância desse curso de especialização para os seus profissionais. Né? No Rio, a gente teve esse investimento que o Luiz Felipe trouxe aqui na educação permanente, mas isso não é uma realidade na maioria dos municípios. Né? E mesmo no Rio de Janeiro, a gente teve dificuldades que os nossos alunos tivessem um espaço de liberação de 4 horas semanais para poderem participar do curso de especialização. Né? A maioria dos alunos do Rio, que são funcionários das OS aqui nos clínicas da família, reclamaram muito de que não tinham tempo, não era liberado, aí ficava aquele jogo de empurra, isso é por causa do gerente, não é por causa da OS, não é por causa da carta, é por causa do fulano, do trânsito, e no final das contas eles não podiam, a agenda continuava lá, eles não podiam ter essa liberação, que é importante que ele tenha pelo menos umas 4 horas semanais para ler o material e tal. Se ele não fizer isso, é problema dele. Mas aí, o que eu acho que é importante também é que o gestor, o gerente, acompanhasse quer dizer, o curso de especialização em saúde da família, o treinamento, essas coisas, eles não podem estar também tão destacados dentro do processo de trabalho. Ele tem que estar inserido de alguma maneira. É importante que o gerente da unidade saiba que você, aluna, está fazendo um curso, o que está acontecendo? Que caso você está... O gerente tinha que saber, por exemplo, como é que é o curso, que tem uma intervenção sistemática, que não tem, que vai trabalhar com uma família, com um indivíduo, vai trabalhar com a comunidade, vai propor projetos de intervenção na comunidade. Quer dizer, era importante que houvesse mais essa integração para que esse processo de aprendizado fosse mais amplo. Até para mudar a lógica da produtividade. Também. Eu acho super importante. Eu sou coordenadora de uma área e tem o UNASUS, está aberto. Mas assim, agora eu estou entendendo melhor. E isso para mim é muito importante, porque as pessoas que estiverem fazendo, eu vou poder estar orientando melhor os gerentes,
Só que eu acho que exatamente o que você falou, faltou. Foi algo muito verticalizado. E nós, da gestão, ficamos fora, né, do entendimento disso. Então, precisa mais que... eu falo sempre isso para o Felipe, né? Às vezes, você pensa que é algo muito democrático, eu falo que é democratorreia, tá? As coisas também, a democracia também precisa de disciplina. Se você não tiver disciplina, as pessoas não tiverem entendimento, a coisa fica muito... E a gente não consegue acompanhar, controlar e apoiar. Você precisa apoiar isso. É verdade. Você precisa apoiar, você precisa ver a importância. Então, eu sei. Questionar. Exatamente. Então, foi legal estar aqui, né, para ver isso aí. Eu acho que isso foi uma dificuldade que nós também, do lado de cada curso, né? A gente teve, por exemplo, alunos que fizeram o curso 2 meses e disseram que não iam fazer mais, iam ser mais médicos de família, né? Alunos que eram, na verdade, estavam lá provisoriamente. Então, assim, pessoas que nem estavam, às vezes, na clínica da família ou no salão da família e entraram no curso porque o prefeito quis que entrasse, o secretário quis que entrasse. Não houve nenhum processo seletivo. É um curso gratuito, o cara não paga nada. Então, isso contribuiu muito para uma evasão de 30%, que a gente acha que não foi pouco, que a média de evasão nacionalmente é em torno de 50%, 40%, 50%. Isso de qualquer curso de distância. Então, a gente até acha que, considerando essa forma de entrada, que foi até pouca a evasão, mas, infelizmente, poderia ser muito melhor do que foi nesse aspecto. A rotatividade dos profissionais é uma outra coisa que é complicada, porque a gente trabalha com uma vinculação com as práticas, então se ele troca de unidade, isso complica um pouco às vezes. Muitos diziam que não tinham tempo para ler, porque não davam com a liberação. Havia um conteúdo grande de leitura que seria necessário ser lido. Tivemos dificuldades com a redação do TCC, e isso a gente veio modificando ao longo do tempo com a proposta do TCC que foi mudando. Tá? E a gente notou isso, né, que na verdade, eu não sei se é uma dificuldade do curso ou é um ganho do curso, né, porque nós profissionais de saúde temos muita dificuldade, a gente é muito tecnicista, né, a gente tem muita dificuldade de interpretar o texto, né, de ler e interpretar, de escrever. Então a gente exigiu muito que o aluno escrevesse, para ele organizar suas ideias. Né? Porque uma coisa é você escrever numa rede social, você chega lá, outra coisa é você escrever um texto, né? Você construir um texto que de alguma maneira obrigou você a interpretar uma situação, Isso é uma competência que a gente vê dos profissionais que estão saindo da faculdade, extremamente tecnicistas, e com muita dificuldade de ter essa visão, essa capacidade interpretativa, de interpretar um texto, de interpretar uma situação e descrevê-la. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre pensando, porque se eu não interpreto o texto que eu leio, eu também não interpreto uma situação que eu vivo. Né? Tem uma linha que acha que, por exemplo, uma história do paciente, o paciente é como você pode ler o paciente, ou interpretar o paciente como um texto. Ele tem um início, um meio, enfim, tem uma história, tem um enredo, tem um contexto. E isso aqui eu também falei, que foram atividades iniciais que foram dificultadas, até porque os gestores também não tinham muitos lugares, não tinham onde treinar. Lá em Quissamã não tinha onde botar para treinar, lá em Varriçai não tinha. Então, era difícil. E outra coisa que eu não botei aqui, que é uma dificuldade que realmente que aí o Felipe falou, é que a gente tem muita dificuldade de conexão. Saiu do município do Rio, a conexão fica muito difícil. E aí a gente queria trabalhar com alguns materiais, como vídeos, o HQ também, em parte, a gente foi uma solução que não era muito pesada, por isso a gente usou o HQ. Porque a ideia é trabalhar com uma animação até mais animada, né? Mas não daria para usar
e unidades mais distantes com a rede mais precária. Qual o curso? Acabou. Só o endereço do quem quiser acessar, tá? Mundo na Sul, Oeste, Desejo para vocês sentarem para frente, para a gente poder abrir um debate. Agradecer. A gente capacitação e especialização por 3.500 pessoas. E a gente achava assim, que tem esse acesso universal para a saúde tem que ter para a educação também, não dá para você selecionar, não tem como. E aí, essa questão do TCC, por exemplo, a gente trabalhou com um plano de intervenção, né, que eu acho que tem sido ultimamente o pessoal tem usado mais, que atende um pouco mais ao gestor também, né? Então equilibrou aí essa coisa. E acho que a Ana comentou a questão da ida, né, nas unidades, o pessoal usa um termo chamado treino invertido, né? A gente trabalhou assim com semipresencial também, foi interessante, porque as rodas eram feitas na unidade de saúde, no interior. O Espírito Santo tem 78 municípios, né, então o pessoal conseguia ir. Mas isso teve um custo, né? Quem quiser olhar na internet, tem o edital de credenciamento 01/2008, que a gente credenciou a instituição de ensino privado para poder executar isso aí. A gente não tinha capacidade para executar em larga escala, né? Mas não é caro, não. Dá R$620 por cabeça mês. Cada internação evitada pela atenção primária economiza R$1.000. Então, a conta fecha tranquilo. É só ter projeto, porque senão o dinheiro vai para outro lugar, vai comprar ultrassom, né? Essas coisas todas. E não é sobra, né? Então a gente conseguiu mostrar isso. Pô, a gente economizou R$18 milhões, 2 anos, né, na internação. E vai gastar 14 milhões com custo. Aí o pessoal bate conta. A gente mostrou isso aí e conseguiu fazer. Agora o desafio está sendo esse. Estão trabalhando uma questão que a gente está entrando agora, que é a distância, né? Porque apesar do estado ser pequeno, os estados são muito perigosos, ninguém pode viajar, né? Mas e aí, assim, fazendo esse comentário para contribuir para a discussão, que eu acho que é possível fazer as duas coisas também sem presencial, né? Tranquilo, não é caro também, quanto parece. Mas a questão que eu acho que é um ponto-chave, assim, que é muito marcante para a gente, é a questão das habilidades. Eu queria saber um pouco o que vocês, os dois apresentadores, estão pensando, se pensaram alguma coisa, que discussão tem sido feita, porque me parece que é um nó, né? E a gente sempre dá o mesmo exemplo, não sei porquê, né? Preventivo, é sempre preventivo. Tem pequena cirurgia, irrigação de ouvido, né? Retirar de corpo estranho e tal. Mas enfim, como que está sendo discutido isso? Que eu acho que ainda é uma limitação. Né? Não tem resposta também. Então, nesse ano, o doutor José Carlos até apresentou, acho que foi anteontem, né? O José Carlos Pablo, que é superintendente de atenção primária, já está construindo um projeto que vai a esse ponto, ou seja, de montar pequenos laboratórios de habilidades, manequins, nas próximas, vocês já vão falar que assim, a gente está pensando em todo o que vem, né? O ano praticamente já está, né? Começando aí em agosto. Então, qual seria essa ideia? E também que a ideia, no ano que vem, é formar em larga escala também os ACS. Né? Os ACS são 210, é muito pouco, no Rio de Janeiro são quase 5.000 ACS, fazer formação técnica, né? Que é preconizado pelo Ministério da Saúde, enfim. E aí, de maneira também descentralizada. Não dá para trazer todos os alunos para uma instituição, o ERJ, escola politécnica, enfim, não é possível fazer isso, né? No próprio local. E aí, uma das ideias que vem se tomando força, não só para os médicos residentes, né? Tem hoje a maior residência médica, ou uma das maiores, eu não sei, né? É a do Rio de Janeiro, né? O FJ e a própria secretaria. A gente está pensando em agregar nas próximas estações do observatório que vão apoiar um pouco essa ideia de você ter, e hoje tem, e acho que a Clínica também
deve ter na FES, tem Laboratório laboratório de habilidades. Você possa filmar, consulta, enfim, fazer um pouco com essa parte, né? Vamos ver se eu vou chamar de laboratório de habilidade, né? Que você tenha um pouco isso. Na parte de informação e comunicação, a gente tem algumas oficinas que a gente já desenvolve. Por exemplo, quem quiser montar o seu blog, quem quiser aprender a fazer um filme como o Windows Movie Maker, que é o software que a gente tem que é de graça hoje, né? A gente já vem desenvolvendo oficinas, por exemplo, de como é que você monta o seu território no Google Earth. Então, oficina de Google Earth, como é que você monta, como é que você define, como é que você pensa o território, não só na saúde, para além da saúde, a gente já oferece. Tá? Tanto é que 81 vídeos foram inscritos no segundo concurso de blog. A gente levou um susto, né? As próprias unidades construíram, ou com máquina fotográfica, montando foto e botando um filme, ou pegando máquina emprestada, enfim. Então a gente achou que isso foi uma coisa bastante interessante. Eram 10 vídeos no ano passado, foram 81 esse ano. Então a gente já está vendo até resultado nessa parte de informação e comunicação. Mas na parte de habilidades, né, específicas, essa é uma ideia. Porque assim, vai chegar uma hora que, assim, como pensando no Rio de Janeiro, pensar em larga escala, não tem como pensar, né? A larga escala, a gente vai ter que também pensar na elaboração, criação de pequenos laboratórios de habilidades, né? Em que a gente possa dar esse tipo de infraestrutura. E não é caro. A gente acha que é caro. Se você for fazer um custo também, a gente se preocupa muito com isso, né? Não é só criar, ver como é que mantém, né? Também, às vezes a gente acha que criar é mais difícil. Eu não acho. Eu acho que você faz um projeto, você aprova depois para manter isso. Então, como é que você mantém isso? Entendeu? Então, acho que, inclusive, também uma coisa que a gente também tem pensado muito, a questão da segurança também. A gente está pensando também em fazer um cabeamento com câmeras de segurança, porque a gente começa a comprar equipamento, começa a comprar. Então, isso também, né, tem que ter, assim, é uma circulação muito grande de pessoas que entram e saem para visitar. Então, também essa questão da segurança, por incrível que pareça, também a gente também tem que, né, cuidar do patrimônio público, né? A gente não pode, comprou, tá bom. Não, tem que ter também uma estrutura que não é cara também. Você consegue comprar câmeras hoje por 200, 300 reais para você poder ter. Tem que pensar um pouco em tudo, né? Não é só na parte da pessoa, né? A estrutura também faz uma diferença. Eu compartilhava do mesmo que estão em cima, sabe? Eu compartilho de certa forma, mas acho que hoje está mais claro para mim uma questão. Assim, não adianta você ensinar o cara alguns procedimentos, né? Seja lá uma otoscopia, seja, se ele não tiver a lente para usar isso daí, né? Então ele vai fazer mecanicamente aquilo lá, vai ser mais um procedimento mecânico a ele realizar. Seja a enfermeira colher um preventivo, ginecológico, sem entender que existe uma mulher por trás dele, seja um médico fazer uma escuta cardíaca sem pensar na ansiedade que aquele paciente vive naquele momento, qual a situação que ele está vivendo. Quer dizer, eu acho que assim, talvez a prioridade ainda seja a gente botar essa lente para esse cara ver o mundo de uma maneira muito mais ampliada, né? No segundo momento, eu acho que a clínica da família está trazendo um novo paradigma. Eles dizem que toda inovação tardia, ela costuma ser melhor, né? Todo mundo que estuda tecnologia fala isso, né? Então, por exemplo, a EMAI, se vocês não sabem, ela criou o automógrafo. A EMAI, aquela que fez os discos Beatles, ela criou o automógrafo, né? Mas ela não foi ela que ganhou dinheiro com o automógrafo. Quem entrou depois e construiu o automógrafo com uma outra lógica de mercado muito mais eficiente. A clínica da família ela veio tardiamente, mas com uma lógica de qualificação e de resolutividade, que ela se transformou no novo paradigma, né? Ela foi uma inovação tardia que aprendeu com tudo que não tinha feito de errado, né? Ou não tinha feito, ou deixado de fazer, ou se omitido, e ela conseguiu incorporar uma série de qualidades nesse aspecto. Então, eu acho que a clínica permite, inclusive, ampliar o que o município, por exemplo, com o cardápio, carteira de serviços, né? Ela já é uma proposta bem ampliada em relação à resolutividade do médico, da enfermeira, do cirurgião, né? E eu acho que tem profissionais que realmente não desenvolveram algumas
bases para fazer alguns daqueles procedimentos que estão colocados lá. E eu acho que a gente tem que se preocupar com isso. Aliás, temos que se preocupar na graduação. Porque meu aluno passa na otorrino, por exemplo, tem um curso teórico que ele não vai para o ambulatório. Ele não vai fazer uma lavagem auricular. Isso ele não vai fazer. Entendeu? Ele não vai descer para o ambulatório no 5º ano, que ele tem um curso de 2 semanas, de 10 dias, em que ele vai ver neuroma do acústico, audiometria de não sei o quê, mas ele não vai fazer uma lavagem auricular, não vai fazer uma otoscopia para ver se tem um tipo perfurado ou não, para ver se pode lavar ou não. Ele não vai fazer uma série de procedimentos que a gente precisa preparar esse aluno também na faculdade. Ele também não está preparado para fazer esse tipo de procedimento, que a carteira básica, por exemplo, coloca. O internato na UERJ, por exemplo, em ginecologia é uma porcaria. Ele passa 2 meses em que, eventualmente, ele desce para o ambulatório para fazer um exame, colher um copo histológico. Né? Então, isso é uma demanda também da faculdade de educação. Né? Mas eu acho que tudo bem. A gente isso aí, cara, aprende com vídeo, com mulher, com telemedicina, com diabapá. O que você não aprende é usar isso como maneira de criar. Isso é fundamental. Porque é isso que vai diferenciar eu ser um fazedor de eu ser um cuidador. César, mas será que na medida assim, que possa haver um comprometimento maior da gerência, o curso não pode ser um ativador dessa organização do processo de educação permanente das equipes, no sentido até de estruturar os NAFs e até desse apoio para o desenvolvimento das habilidades, não pelo ensino à distância em si, mas pelo comprometimento do próprio município, usando a sua própria rede, enfim, ou se usar unidades de ensino superior nos lugares como o Espírito Santo está usando, quer dizer, como que alguma coisa presencial poderia ser usada nesse sentido, mas que não fosse descolado da prefeitura em si. Entendeu? Eu acho que teria que talvez se amadurecer essa parceria aí. Vou entender, né, que o curso não é o final da linha. Exato, aquelas várias coisas que estavam lá, o curso é um momento de certificação, na verdade, e de síntese de um processo. Né? Ele não é educação permanente, tá? Que eu acho que é um pouco isso que você está colocando, é mais ligado à perspectiva da educação permanente, que é o município está tentando trabalhar. Né? Ele não é necessariamente um curso formativo, talvez com tantas atividades. É difícil ter que fazer esse recorte. O que o curso vai trazer para isso aí? Mas é uma sensibilização, uma ativação de um processo, né? Mas o que talvez pudesse ser pensado, alguns indicadores de que realmente ativou o processo. Isso é um processo que vai sempre entrar agora. Eu tenho que pegar um acho no caso aqui, usar os auditórios, são 66 auditórios, menores que esse, né? Mas assim, para fazer alguns encontros presenciais, talvez não tivesse tanto custo e talvez ajudasse a aumentar a adesão e a divulgação para fixar mais as pessoas. Eu não sei o que pensando. Por exemplo, outro curso que estava lendo ali, a dificuldade, são as mesmas, outros cursos que são de pública, formou 3 turmas, mesma coisa, igualzinho, se você ver, se recortar, a mesma coisa, dificuldade do CC, a questão da liberação, mesmo nesse caso pactuada, lá ainda teve umas de 100 pessoas, umas 10 pessoas que tiveram problema, assim, mudou de área, por exemplo, isso também acontece também, a pessoa é convidada para ir para um outro lugar, a pessoa não era coordenador, por exemplo, 2 pessoas que não eram coordenador de cargo, no meio do curso viraram coordenador, e aí tiveram que largar o curso porque não deu da conta, mesmo tendo liberação. Então eu acho que talvez, no caso das pessoas do Rio, uma forma de aumentar a adesão, quem sabe, talvez fosse essa, né, fazer alguma coisa, porque eu acho que o presencial, eu já fiz um curso em AD de especialização em educação de distância do Senac, muito bom, em que também teve 2 encontros presenciais, compreensão foral profissional, teve um no meio que foi interessante, você poder conhecer cara a cara quem era o seu tutor. Então, talvez essa inovação, que eu não sei se o Ministério preconiza, mas acho que o UERJ poderia inovar, né, dar mais inovação, porque no Rio tem hoje tem essa facilidade. A gente brigou muito com o Ministério, né?
porque o Ministério ele achava que tinha que ser tudo EAD mesmo, né? O Ministério acha que não tem que ter nada. Mas até legalmente tem que ter. Né? Não, Pelo tem a método prova, você tem que ter. tá, A prova tá, é. Mas a dificuldade também de lidar é que a proposta do Ministério do CEGEX hoje é muito fechada. Muito fechada. Né? E isso eles são, de certa forma, quem está comprando o serviço da gente. Então isso também implica uma série de problemas gerenciais, né, internos. É só para ressaltar, só para marcar esse aspecto, essa história da impressão ao curso, isso aí, na verdade, é um motivo para duas situações, né? Porque a saúde da família, ela trabalha com base em questão do vínculo. À medida que as pessoas saem mudando de equipes, mudando de local, mudando, quer dizer, o vínculo vai para onde? Como é que você vai trabalhar essa questão? Isso aí é uma questão fundamental da própria estrutura da proposta da saúde da família. Que é trabalhar com vínculo. Está desde 94 está lá, né? Aquelas normas básicas da saúde da família. No nosso caso, como foi universal do curso, o conteúdo era o mesmo. Então, quando alguém mudava de município, ele continuava o curso, agora vinculado com outra instituição. Então, foi uma forma também de evitar isso. Né? Porque o conteúdo era o mesmo, o edital propõe isso. Né? É igual comprar trator ou clips. Né? Se você escreve bem o que você está comprando, não tem muito problema. Se fica muito vago ali o que é o edital, né, de credenciamento, então ficou claro, o currículo tem que ser o mesmo, tem que ter uma capacitação permanente de docentes. Né? Então aí o sujeito podia trocar, né, ele não perdia dinheiro, né, é importante para a instituição de ensino, então ele trocava de município. Agora aconteciam uns problemas assim, às vezes o cara era demitido ao vivo, né, porque o gestor participava das rodas. Né? E quando o cara falava mal do gestor, ele... E aí a instituição e a CESA, né, a Secretaria de Saúde como regulador, entrava. Peraí, né, não é assim, né? A brincadeira não é essa. Né? E teve um caso que o município demitiu os 30 do curso, a turma inteira. Mas peraí, os caras começaram o curso, aí reverteu, o secretário entendeu, o jeito que tem, né? Aí reverteu, fez uma prorrogação de contrato lá. É a precariedade do nosso vínculo. Mas aí, Marcelo, eu acho que a pedagogia problematizadora, eu acho que a gente tem que trabalhar numa perspectiva assim, crítico, reflexiva e proativa, né? O que a gente observa é que sempre que a gente abre um espaço para discutir o processo de trabalho, né, fica uma coisa muito assim de lamentação, de sofrimento, não sei o quê, e que a gente tem que dar uma virada, né? Partir para alguma coisa, por isso plano de intervenção. Isso. Está reclamando? Diagnóstico. Por isso que o plano de intervenção, talvez, César, a um longo, médio prazo, pensar também nessa construção de redes de atenção, né? Não, na medida que você consegue ampliar esse olhar, como é que esse olhar ampliado sobre a pessoa, sobre a família, a comunidade, também possa se ampliar para a construção da rede, né? Enfim, então é importante que o gerente esteja, mas que ele também entenda que é importante ouvir, né? Boa noite. Queria agradecer a todos pela participação. Queria só fazer uma observação, né, que eu estou participando do processo com a SUS, com o César, com os instrutores de medicina, e assim, eu acho que é um movimento que já estou envolvido um pouquinho para dentro. Eu acho que é um movimento muito rico, muito potente, porque eu acho que tem uma questão dos profissionais, no sentido também
na área rural, tal, e ele está ali isolado do mundo sozinho. E eu acho que essa possibilidade, essa potência da conectividade, ela traz um olhar da mais-valia do cara como profissional, e assim, os nossos fóruns têm reflexões que são incríveis, né? Eu acho que são belíssimas. E você vê o quanto aquilo motiva a pessoa a olhar o trabalho novamente, e eu acho que também se fazer mais produtor, porque às vezes também você vê assim, todo curso é a mesma coisa, começa com aquela catarse, dizendo que, cara, né, tudo ruim, né? E ao longo do curso você observa essa narrativa do cara, de que ele já se faz mais produtor e menos produto, né? Ele também é o produtor da realidade dele, ele também está ali na micropolíticazinha da unidade dele, vendo tudo e construindo aquelas relações